Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Tudo entregarei, tudo deixarei. Eu vou ler lá em João 1:8. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? 1:8. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz. Aqui é João, que ele veio para testificar da luz. Quem é a luz? É Jesus na nossa vida, né? Que é o Espírito Santo que está aqui nos guiando. E foi quando o Senhor hoje, né, falava: tudo entregarei, tudo deixarei. E o que o Senhor está nos falando, né? Para a gente saber que é Ele que nos entrega e é Ele que nos deixa a viver tudo. Para mostrar o quê? A luz dele. Lembra que ontem o Senhor falou? A luz que está em nós é que nos dá uma vida com abundância? E aí hoje o Senhor falando: tudo entregarei, tudo deixarei. O que o Senhor está falando? Tudo Ele entrega pra gente e tudo Ele deixa. Ou seja, quando a gente está andando na luz com o Espírito Santo, fazendo a vontade dEle, obedecendo, o segredo é obedecer e caminhar, né, vivendo os princípios dEle, Ele vai entregar tudo que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar com nada, porque o propósito é dEle. E aí Ele fala: eu deixo o quê? Deixa a gente viver, mostrar, né? Porque aqui João veio para testificar. É a mesma coisa nós, é para testificar o que o Senhor, né, a luz que está em nós. E assim é o Senhor falando: tudo entregarei. Tipo assim, é Ele que entrega, é Ele que deixa. E eu vou até dar um testemunho aqui. Já faz um tempo, né, que o Senhor vinha já me preparando, que eu ia levar a palavra na igreja que eu congrego. E quando foi quarta-feira, agora chegou o dia. E foi quando o Senhor falou, né, comigo, né? O Senhor já vinha falando, lembra? Esse dia o Senhor falou: tudo entregarei, tudo deixarei. E eu fiquei tranquilo, o Senhor ali já tinha me preparado. Quando eu recebi o convite, eu dei até uma risada e falei: Senhor, isso era demais. E ali o Senhor foi me dando os detalhes, mas ali o Senhor ia me levando a viver. Porque lembra, o Senhor faz em nós, através de nós. E ali foi os momentos que o Senhor foi, né, ministrando ao meu coração, falando o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Ali o Senhor proveu, falando que eu ia de Uber, que eu não precisava de me preocupar, que Ele já tinha, né, as pessoas as pessoas que iam, Ele já tinha preparado o coração, que eu tinha que estar disponível para quê? Para obedecer ao Senhor, era isso. Então foi quando o Senhor ia e cumpriu isso, né? Porque a palavra do Senhor se cumpre, e aqui eu estou testificando já, dando um testemunho que foi exatamente isso. Eu não precisei se preocupar com nada. Tudo entregarei e tudo deixarei. E o Senhor só deixou eu viver ali e o quê? Cumprir o propósito, porque toda a glória foi para o Senhor. Mostrar a glória dele, né? Porque foi tão tremendo que quando foi na quarta-feira de manhã, depois que eu gravei o vídeo, a internet, né, caiu. Aí eu falei: nossa, fiquei sem internet. E ali eu pensei, e na hora eu falei: já começou a batalha, hein? Logo cedo. E aí eu falei: Senhor, eu falei: bom, Senhor, é eu e o Senhor agora, né? Eu fui fazer meu devocional e o que eu fiz? Tirei da tomada. Eu falei: vou nem ficar me preocupando que hora que volta, vou desconectar. E desconectei da internet e ali fiquei com o Senhor. Ali o Senhor ministrava meu coração. Só que o Senhor já estava me preparando, porque tinha levante, que ia tentar tirar do foco, que o inimigo, que as trevas estava se levantando, e no entanto que o Senhor já estava me mostrando, eu já estava vivendo batalhas em cima de batalha, e ali eu vendo o Senhor, e o Senhor falava para mim: não pare, somente me ouve. E foi tão tremendo que quando eu, né, pensei: Senhor, tinha dias assim que eram tantas batalhas que eu falava: Senhor, e o Senhor falava: eu estou contigo. E ali o Senhor vinha com renovo, me renovava, e ali o Senhor ministrava mais ainda. Cada hora que eu vi levante, que eu falava: Senhor, e o Senhor falava, mas o Senhor entregava mais ainda do propósito. E ali cada vez eu ia ficando mais maravilhada com tudo que o Senhor estava trazendo, a revelação, mostrando. E no entanto que quando foi nos dias antes, o Senhor falou na roupa que eu ia colocar, sandália, e ali eu: não, Senhor, vou pôr aquela roupa tal. E o Senhor falou: não, é essa. E ali depois o Senhor me explicou tudo. O Senhor ia me explicando o que significava por causa daquela roupa, por que o Senhor estava, e ali o Senhor estava me ensinando a obedecer Ele. Sabe quando a mãe fala: você vai colocar essa roupa? Era bem isso. E por que o Senhor estava me ensinando? O Senhor foi exatamente o que o Senhor estava falando no meu coração. Né? Se a gente não consegue obedecer Ele nas pequenas coisas, imagina nas maiores. É nas pequenas, porque o Senhor fala: tudo entregarei, tudo deixarei. E o propósito do Senhor é grande, Ele quer nos entregar grandes coisas. Mas se a gente não sabe obedecer Ele nem nas pequenas, e para mim tudo é um desafio. Então eu sei que ali na hora eu fiquei assim, né, por ser, né,
Para mim é tudo muito novo. Então eu falei, Senhor, e ali o Senhor ia dando, mas é tão maravilhoso que ali eu fui vendo o cuidado do Pai, que quando a gente deixa Ele, a gente não tem que se preocupar. E antigamente, né, eu ficava, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou colocar, né? E agora, Senhor, eu já sei que é o Senhor que me fala, é Ele que vai direcionando. E é tão tremendo que foi quando o Senhor falava, hoje tudo entregarei, tu deixarei. Mas eu vi o levante, o inimigo, ele também entrega, ele também deixa, porque ele quer atrapalhar, ele quer tentar, né, apagar a luz, mas lembra, a luz, né, nas trevas, as trevas dissipadas, ela não tem poder, o inimigo não tem poder. E no entanto que ali eu vi a movimentação e o Senhor falava comigo, e vai ter para tentar te atrapalhar, mas fica tranquila, fica firme que eu estou indo na frente. O Senhor ia ministrando comigo. Cada dia o Senhor ia me fortalecendo mais ainda e o desejo assim ia aumentando mais dentro do meu coração. Porque eu sabia que, né, o que o Senhor faz é grandioso e é para abençoar outras pessoas, não é só pra gente. E foi tão tremendo porque o Senhor ia falando comigo e eu vi o levante assim do inimigo de uma tal forma, porque quando foi à tarde que eu fui ali colocar o endereço no aplicativo, né, para deixar ali já ver o tempo para eu me arrumar tudo, foi quando eu ali coloquei tudo normal, aplicativo normal, quando na hora de eu ir para a igreja, que eu fui pedir, chamar o Uber, cadê o aplicativo? Tinha sumido o aplicativo. E foi quando eu falei, Senhor, o aplicativo, e aí eu tentei colocar de novo e não conseguia, e aí o Senhor falou, vai avisar o pastor, e eu avisei o pastor que eu ia atrasar, né, e o pastor falou, tá bom, eu vou já começar aqui com o louvor, tal, e você chega com a palavra, e eu falei, ai meu Deus, eu vou, de 11 eu vou chegar atrasada, né, e ali eu fiz, sabe o que eu fiz? Parei e falei, é o Senhor, né, na hora o Senhor falou, lembra do levante. Aí eu falei, é verdade, Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Tudo aquilo ali estava me preparando aqui a depender mais do Senhor, a não parar, a não desistir. Ali eu tinha tudo para desistir, tudo muito novo, é um desafio, lembra do romper? Quando a gente está rompendo com o Senhor, crescendo, indo para outro nível, há um levante, o inimigo tenta te parar para quê? Para apagar sua luz. Aí foi quando o Senhor falou comigo, não, você vai chamar a irmãzinha tal. E aí foi quando eu chamei a irmãzinha, o filho dela atendeu, ela estava no banho, e aí o filho dela falou, mas o que você precisa, posso te ajudar? Eu contei para ele, ele falou, não, manda aqui para mim o endereço que eu já vou pedir o destino certinho que eu já peço para você. E ele pediu rapidinho, o Uber veio, e aí eu falei que depois que eu voltasse eu fazia o Pix para ela, né? E foi tão tremendo que daí eu fui, entreguei e quando eu cheguei na porta da igreja eu falei, Senhor, eu já estou aqui. Pronto, Senhor, já estou aqui, eis-me aqui, Senhor. E aí foi tremendo porque depois no final eu vi a glória do Senhor, porque ali a gente vê, né, que o cuidado do Senhor, a gente também, ao mesmo tempo que a gente vai entregar, a gente também é abençoada, porque ali eu vi que eu tinha para escolher com quem eu vinha embora de carona, né? Viu a luta para eu ir? E depois para vir embora eu tinha para escolher. E teve uma irmã que falou assim, ela tem até para escolher. E realmente eu tinha para escolher. E foi tão tremendo que o Senhor falava todo tempo, eu cuido de você, eu estou contigo, eu cuido de você. E aí foi quando eu cheguei aqui, fui ligar para a irmã, né? E lembra, eu falo que tem um versículo que fala muito comigo, melhor é o fim do que o começo. E aí quando eu fui ligar para a irmã, ela falou, não, é uma oferta. Ela sabe que eu estou vivendo o propósito do Senhor, né? Ela falou, não, é uma oferta para o seu ministério, né? Fique em paz. Ela falou, é uma oferta, fique em paz. E ela também está cumprindo o propósito, né? E ali, né, eu sei que ela também está vivendo o propósito de Deus. Então a gente sabe que, né, todo início, aí eu falei, não, eu vou fazer. E aí o Senhor falou, recebe, porque ela também vai ser abençoada. E ali o Senhor ministrava o meu coração. O inimigo, ele tenta nos prejudicar, ainda nos abençoa e abençoa até outro. Porque, ó, eu fui abençoada, ela, né, me abençoou com o Uber e ela também foi abençoada porque o Senhor vai abençoar para ela. A oferta que ela deu para mim vai multiplicar quantas vezes mais? Porque foi exatamente isso que o Senhor falava. Ela estava de prontidão, o coração dela, até do filho. No tanto que ela, né, que o filho fez já de prontidão. Não foi lá, mãe, posso fazer? Não, ele já se prontificou, ou seja, é o que ele já vive, né? Ele já vê o espelho da mãe. No entanto, que ele estava com o coração. Ela vai assistir o vídeo, ela vai lembrar que o filho na hora falou, o que você precisa? Eu peço, entende? Ou seja, coração generoso, já vê, entende? É o espelho, lembra? Que a gente aí fala aqui, ó, do testificar. João está testificando a luz, né? Ele veio para testificar, ele não era luz, mas ele veio para testificar da luz, entende? E a mesma coisa foi o filho ali na hora, entendeu? Porque ali é como o Senhor fala com a gente, o inimigo, a treva se levanta, há um movimento, né, para tentar nos parar, mas há anjos também para vir e nos
nos ajudar, que foi exatamente isso que aconteceu. E ali foi tão tremendo que eu poderia ter perdido a benção, né? Poderia ter ficado nervosa, murmurada, não vou mais. Não, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor falava, eu estou no controle. E é tremendo, porque o Senhor fala muito comigo sobre o tempo é certo do Senhor. Então a gente tem que viver o tempo do Senhor, porque tudo, até os atrasos eu fui entender tudo com o Senhor. Entende? O Senhor vai ministrando depois tudo certinho, porque tudo tá nos controles do Senhor, e tudo volta para a glória do Senhor. E foi quando o Senhor falou comigo, porque tudo aquilo ali há ensinamento. Eu poderia ter desistido, porque, né, para mim é novo, não vou mais, não, tava tudo pronto. A única coisa que tentou parar foi o Uber. Então aí foi quando o Senhor falou, você viu? Começou, e fora que já estava vindo uma batalha, mas aí começou de manhã e depois à tarde, né? Na hora de eu ir. Mas aí o Senhor falou, filha, esse é o segredo, é não parar e me ouvir. Mas para a gente ouvir o Senhor, a gente estar em obediência. Nos pequenos detalhes, porque o Senhor fala nos mínimos detalhes, e assim a gente tem que obedecer Ele nos pequenos detalhes. E eu falo, o Senhor tem ministrado muito isso comigo, de obedecer somente Ele, ouvir a voz dEle. E como que a gente faz isso? Vivendo com Ele, caminhando com Ele, vivendo a palavra, né? Se santificando, se separando, porque eu poderia ter, ele já tentar me atrapalhar de manhã, né? Há uma batalha de manhã para eu ficar focada na internet ali, olhando, ansiosa. Não, eu falei, Senhor, é com o Senhor, né? Vou fazer meu devocional, bora lá, vou me preparar. E foi isso. Então a gente tem que estar atento e ficar olhando, porque o Senhor nos mostra toda a movimentação. E se a gente não ficar, se a gente ficar dispersa, porque há muitas vozes para tentar tirar a gente do foco. Se a gente não ficar atenta, a gente é onde a gente se perde, entende? E aí foi tremendo que o Senhor fez tudo. E eu falei, Senhor, foi maravilhoso, porque ali eu tive um momento durante o dia com o Senhor, e ali foi tudo preparado certinho, e depois à noite, na hora que eu deitei na minha cama, o Senhor falando tudo, e eu fui vendo, né, e o Senhor falava, lembra, melhor é o fim do que o começo, e a gente tem que saber que é o Senhor que nos entrega, e Ele que nos deixa, mas Ele está conosco, é Ele que nos dá, Ele está conosco, e volta para Ele, porque a glória toda para o Senhor. E aqui eu já estou glorificando o Senhor, como? Contando um testemunho, para você viver isso, porque o Senhor, Ele nos entrega, Ele deixa. E o que o Senhor está falando? Não se preocupamos com nada, nós temos que se preocupar com a nossa vida, em santificar, em obedecer, em fazer a vontade do Pai, em ouvir a voz dEle, porque quando o inimigo vier, o Senhor vem também, para a gente não ser enganada, porque o Senhor vai nos mostrando, mas se a gente ficar vulnerável, olhando para lá e para cá, é onde a gente se perde. Mas quando a gente está ligado com o Pai, por isso que fala que a gente tem que estar sempre com o Pai, buscando Ele todo o tempo, porque aí o inimigo vai vir, as trevas vão se levantar para tentar parar o propósito de Deus, vai tentar parar o propósito, mas ele não tem poder, pelo contrário, aí a gente fica firme e é onde a gente cresce mais ainda e vai para um outro nível com o Senhor, e a gente vê, não, eu venci, e mais quem venceu por mim? Jesus, lembra? Tereis aflições, tende bom ânimo, Jesus venceu, e ali eu pude ver o que o Senhor estava, e hoje o Senhor falava, tudo entregarei e tudo deixarei, e foi exatamente, eu vivi tudo isso, Ele entregou, Ele deixou viver e voltou para Ele, a glória toda para Ele, não saiu nada fora do lugar, e é tão detalhe que o Senhor vai movimentando tudo, o Senhor prepara pessoas para te ajudar, o Senhor, e aí é onde a gente nem imagina, o Senhor só foi, e a gente tem que estar atento à voz dele que Ele vai direcionando. E é tão tremendo que eu falei, Senhor, o Senhor foi preparando em todos os detalhes, eu só tive que estar disponível, preparada. Como? Me separar, ouvir somente Ele, somente a voz do Senhor, que é Ele que nos dá ordem, é Ele que prepara tudo. E isso serve para tudo na nossa vida. Se você se deparar preocupada, se você está na vontade do Senhor, está obedecendo Ele, Ele te entrega tudo e Ele deixa você viver. O Senhor não quer deixar nós preocupadas com nada, porque toda a nossa preocupação nós temos que entregar para Ele, lembra? Entregar e descansar, porque tudo que se é para cumprir o propósito dEle, Ele nos entrega e Ele deixa porque vai mostrar a glória dEle. Amém? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer por essa manhã, Senhor. O Senhor já nos acordar e dizer, tudo entregarei, tudo deixarei, porque o Senhor é o Senhor que nos dá tudo, é o Senhor que deixa a gente viver, porque vai mostrar a tua glória, Pai. Mas aqui eu já estou contando testemunho e já testificando, Pai, da tua glória, do teu cuidado, ó Pai, de saber, ó Pai, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Pai, que mesmo o inimigo tentando, as trevas se levantando, ó Pai, para parar, ó Pai, mas não tem o poder, pelo contrário, Pai, ela só proporcionou, Pai, a muitos ser abençoado, e assim, Pai, eu te louvo e continuo te pedindo, Pai, continua me guiando, me direcionando, e cada um aqui, Pai, que está vivendo a tua vontade, que está te obedecendo, Pai, que possa também somente ouvir a tua voz, te obedecer,
obedecer, Pai, para não ser enganado, ó Pai, para, Senhor, cumprir, ficar firme, não parar, não desistir, Pai, porque quando cumprimos o teu propósito, veremos a tua glória em todos os detalhes, porque o Senhor fala em detalhes e o Senhor mostra a sua glória em detalhes, Pai. E assim eu sei, Pai, que cada um aqui, Pai, que está com desejo de viver, Pai, o teu propósito, Pai, que possa, Senhor, realmente descansar em ti e saber que o Senhor cuida de tudo, Pai, e que basta uma palavra, que o que o Senhor nos dá, o Senhor prepara tudo, nós só temos que estar disponível, separado, santificado, para ouvir somente a tua voz, Pai, e que nesse dia, Pai, nós continuamos ouvindo a tua voz, te obedecendo e fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para viver, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, o que a tua palavra diz que nós vamos viver e o que nós temos para viver, Pai, cumprir o teu propósito, mostrar a tua glória, Pai, e estar contigo todos os dias. Assim é minha oração, eu já te louvo e já te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, um ótimo sábado abençoado, tchau.